Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do RochaCast. Eu sou o Paulo e é a terceira temporada e eu já perdi o número de qual episódio é. Beleza? Hoje eu tô aqui com o Gi, convidado de honra. Fala, galera, muito prazer estar aqui novamente, hoje como participante. E desde já quero te fazer um convite. Esteja atento ao nosso canal, se inscreva, deixe um like e não esqueça de deixar um comentário sobre esse tema que nós vamos abordar, que será muito edificante. Deus abençoe, vamos nessa. É isso aí, valeu, galera. Gente, e hoje, o patrocinador aí especial, tô com a colinha aqui, Ponto da Esfirra, aqui na Vila Matilde mesmo, na Valdemar Carlos Pereira, 1661. Olha só, a gente vai deixar depois passando aí, telefone de contato, WhatsApp, endereço direitinho, eles têm um restaurante bacana lá, tem uma área kids para crianças, tem piscina de bolinha, a galera que já foi lá é top. Então vou deixar o telefone da loja e o telefone de entrega, olha só, da loja, 2592-6477 e o telefone de entrega é o 2894-3268, tá? É o Ponto da Esfirra, beleza? Abraço. E aí, Gi, vamos começar a apresentar o nosso convidado? Vamos nessa. Hoje nós temos a honra, né, de apresentar aqui conosco o nosso irmão Willy Menezes, né, presidente da Portas Abertas. E para nós é um prazer te recebê-lo, né? E eu, como um participante, estou privilegiado de poder ouvi-lo, né, e saber um pouco mais da sua ação e manifestação pelo mundo afora. Então, um prazer te receber. Amém. Privilégio é meu. Obrigado pelo convite. Obrigado de verdade. E a todos vocês que estão nos ouvindo também nesse momento. Para a gente que é um privilégio, uma honra, o nosso trabalho é ser voz da Igreja Perseguida. Então, sempre que a gente tem oportunidade, sempre que a gente recebe o convite, a gente está fazendo isso em nome da Igreja Perseguida. Amém. Né? Glória a Deus. E são assuntos que é justamente nessas ferramentas, um podcast ou um vídeo de Instagram, porque às vezes tem as limitações do YouTube, alguma coisa assim, que a gente consegue abordar esses assuntos, né? Teve um episódio passado que a gente estava falando sobre escatologia e é impossível você não envolver a escatologia, política, a geopolítica, né? Uhum. Então são assuntos assim, que não é muito falado nos púlpitos e também parece que tem uma... não é medo, não é a palavra, mas parece que tem tem um pouco de dedo nesses assuntos, né? E só para falar para a galera, nós tá tendo evento no salão, que a gente grava numa sala anexa, né? Às vezes barulho, alguma coisa. Tá tendo reunião de jovens e adolescentes aqui, então se ouvir um barulhinho aí, é a rapaziada glorificando lá. Maravilha? Gente, ô Willy, fala um pouquinho então, assim, antes da gente entrar propriamente... Não, vamos fazer o contrário. Vamos falar um pouquinho da tua história, como Jesus te resgatou, e aí a gente vai desenvolvendo o papo, né, Gi? Vamos embora. Até chegar no Portas Abertas. Legal. Isso é conversa rápida. Quando eu era criança, lá com meus 7, 8 anos, eu estava numa escola que na frente da escola tinha uma igreja, e toda sexta-feira tinha um horário de aula, era um culto na igreja. Então a gente atravessava a rua, toda a gurizada atravessava a rua e ia cultuar. Então aquilo ali para mim era muito bom. Todo mundo queria, porque ninguém queria estar na sala de aula. Então era um momento muito bacana, só que isso foi nos ajudando, obviamente, aqueles louvores, tem louvores que eu lembro até os dias de hoje. Então aquilo mudou bastante minha vida. Quando eu completei meus 10 anos, foi o momento que eu decidi entregar minha vida a Jesus. Eu lembro que na frente de casa existia uma reunião. Naquela época não se chamava célula ainda, né? Era uma reunião que acontecia num galpão. E toda quarta-feira o pessoal se reunia ali. E de tanto ouvir os louvores, porque era em frente de casa, aqueles louvores, era violão, aquela voz meio desafinada, mas toda quarta-feira eu estava lá. E eles convidaram minha família para ir. Então, no primeiro momento, a gente disse, na semana que vem a gente vai. E eu pensei, na semana que vem eu me converto. Aí eu peguei a Bíblia, decorei um versículo, 1 João capítulo 1, versículo 12, mas a todos aqueles quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E com 10 anos, eu fui lá na frente, citei esse versículo, me acabei de chorar, nervosismo, misturado com emoção, e me converti. Então, ali começou a minha caminhada de fé, né? E depois de muito tempo, eu comecei a me envolver com projetos missionários, com trabalho missionário, e foi aí que eu conheci a Portas Abertas. Pela internet, na verdade. Eu ainda em São Luís do Maranhão, eu comecei a pesquisar sobre missões, descobri a missão Portas Abertas, não sabia que tipo de pessoa que trabalhava lá do outro lado, eu só via o site, aquelas informações todas.
E naquele ano, isso foi em 2012, eu comecei a montar um grupo de oração na minha igreja. O nosso desejo era reunir algumas pessoas para orar pela igreja perseguida, e a gente começou a fazer isso. Em 2013, a gente recebeu em São Luís, no Maranhão, um irmão do Peru que tinha ficado preso durante 8 anos. Nossa. Ele ficou na prisão por causa da sua fé e daquilo que ele defendia. Então eu peguei esse grupo de oração e a gente começou a acompanhar a agenda desse cara, começou a ouvir todas as suas histórias. E aí foi um outro nível de envolvimento com a Portas Abertas, vamos dizer assim, que oficialmente agora. Fui voluntário, continuei com esse grupo de oração, comecei a visitar igrejas, fiz o acampamento que a gente tinha de simulação de perseguição, comecei a viajar com a Portas Abertas, fui para o Oriente Médio, fui para a Colômbia, a gente já vai falar aí, eu quero muito falar sobre a Colômbia. A gente estava falando um pouquinho fora do ar, né? Legal. E quando foi em 2015, eu vim para São Paulo. Eu vim para São Paulo para trabalhar direto na missão, então esse ano a gente completa 10 anos. 10 anos. Legal. Integral, servindo cristãos perseguidos. Já servia um pouquinho antes como voluntário, mas esses últimos 10 anos direto. Entendi. E assim, dentro dessa temática da igreja perseguida, que é algo realmente que é muito sério, talvez que a gente toca, até eu preciso às vezes ir meio com dedos, porque assim, eles falam, né, você tá falando da igreja local, você não pode falar da igreja local. É assim, gente, o pessoal precisa entender. Quando a gente fala igreja local, quando eu for falar da Rocha Eterna, eu vou falar igreja local, tá? Presta atenção. Quando eu falar daqui, eu vou falar igreja local. Quando eu for falar igreja geral, num todo, a igreja mundial, é só igreja, tá? Falar nossa comunidade, estou falando daqui. Então, precisa entender, né, meu? Porque precisa deixar as claras. É assim, a igreja num todo, dentro dessa perseguição, acho que a igreja brasileira em si, que é onde eu quero chegar. Você acha que está muito fantasioso isso? Tipo assim, vocês querem falar, quer anunciar que a igreja está sendo perseguida e, tipo, não tem abertura para isso? Como que vocês veem isso aí, em todo esse tempo que você está dentro do ministério? Legal. Durante esses mais de 10 anos, na verdade, uma das principais ações que eu fiz foi exatamente despertar a igreja brasileira. Isso envolve meu trabalho, envolve a equipe que eu trabalho. Despertar a igreja brasileira significa ir até essas igrejas e falar, olha, a perseguição é real, está acontecendo. Os nossos irmãos, nesse momento, são perseguidos por causa de Cristo e a gente leva essas histórias. Isso tem acontecido não só aqui no Brasil, né, mas no mundo inteiro. Então, graças a Deus, nesses últimos 10 anos, aí eu posso colocar, durante a história da Portas Abertas aqui no Brasil, Deus nos deu a oportunidade de fazer isso nas igrejas e, nesses últimos anos, aos podcasts também, na televisão. Legal. Então, todas as ferramentas que a gente tem para poder anunciar, para poder compartilhar, a gente tem aproveitado. E, às vezes, a gente vê o seguinte, algumas igrejas que a gente visita não têm aquele conhecimento sobre a igreja perseguida, mas no momento que ela ouve sobre essa realidade, a gente já viu muitos pastores, depois da exposição, dos testemunhos, das histórias, simplesmente chegar diante da igreja, pedir perdão, e a igreja começa a orar. Esse fim de semana mesmo, fim de semana passado, visitando uma igreja, o pastor convidou a igreja para se ajoelhar e colocou mais de 500 membros naquele momento, convidou, vamos nos ajoelhar e orar pela igreja perseguida. Então, a partir daquele momento, a gente vê que muita coisa muda. É claro, existe resistência, existem igrejas que não têm tanto interesse, mas, em geral, graças a Deus, Deus tem colocado à nossa disposição, Ele abriu as portas, literalmente. Para que a Portas Abertas pudesse anunciar. Né? E a gente faz isso e continua fazendo e vai fazer enquanto existir perseguição, ou seja, até que Cristo venha. Sim. E aí, Gi, quer fazer uma Sim. Acho que antes de fazer uma pergunta aqui, acho que uma pergunta minha pessoal. Você bem disse que foi por meio de um grupo de oração, mas com 10 anos, e como é que foi? Existiu um interesse, algo no espírito que você falou assim, poxa, eu vou pesquisar sobre isso. Poderia pesquisar sobre diversos campos ali, mas foi algo voltado para a missão, algo voltado para as igrejas locais ali para iniciar essa questão quando da missão. Quando eu me converti, teve uma pessoa que falou para mim o seguinte, esse aqui vai ser um missionário, mas eu não fazia ideia do que era ser um missionário. Eu conhecia um missionário que andava de moto, tinha várias coisas na moto dele, adesivo, e aí na minha cabeça aquilo era ser um missionário. Eu falei, poxa, legal, vou ter uma moto, vou andar por aí.
Mas, obviamente, depois eu entendi. Quando eu comecei esse grupo de oração, é porque eu já estava envolvido com questões missionárias. Minha família, meu pai, a gente viajava muito para o interior do Maranhão. Legal. Conhecia a realidade de comunidades muito carentes, de cidades com muita necessidade. Então, a gente ajudava, ainda mesmo quando não era cristão. Então, aquilo, de alguma forma, Deus já vinha trabalhando no nosso coração. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre missões e aí me envolver, a igreja perseguida, ela estava naquele meio. Hoje, você falar de missões em termos global, mundial, você precisa falar sobre a igreja perseguida. Legal. É impossível. Então, aquele tema me chamou a atenção, a gente precisa orar por causa da urgência. Certo. A gente começou a observar a urgência que era servir os nossos irmãos e naquele mesmo momento eu comecei a sentir, sabe aquela sensação de dívida? Aqui eu não quero colocar peso na consciência de ninguém, mas eu me senti em dívida. Legal. Eu me senti em dívida com aqueles irmãos porque eles estavam pagando um alto preço e o que eu estava fazendo até aquele momento em favor deles. Entendi. Eu olhava para a minha vida e falava, algo de errado não está certo. Então, aquilo me levou a buscar mais. Isso veio já do seu lar? Os seus pais já tinham essa rotina de ir para alguns cantos? Ia, mas não como trabalho missionário, né? não nesse sentido. A gente sempre foi muito aventureiro, viajava, ia para o interior, gostava de fazer aventuras e tal. Isso acabou nos conectando de alguma forma com regiões que precisavam, né? Então, a gente começou a entender a dor do outro lado, a necessidade do outro lado. Embora a gente fizesse algumas ações de distribuição de alimento e tudo mais, e aí depois que você tem Cristo, você vê, cara, existe uma necessidade muito maior. É diferente, né? Você tem outros olhos, né? Você começa a enxergar com outros olhos. Exatamente. Talvez você até cruzou com o pastor Biratã lá na Serra do Inácio, lá para aqueles lados lá, né? Por que não, né? Cara, e assim, missões, portas abertas, alguém precisou dar o primeiro grito, né? Exato. E como que foi, assim, o surgimento? A gente já falou disso, não? Que já vai começando um assunto no outro. Mas origem, né? a origem do Portas, lá no comecinho e tal. Assim, já... Cara, começou com um jovem, um holandês, chamado irmão André. André não é o nome dele, obviamente. É um nome holandês. Ele ficou conhecido como Brother Andrew no mundo inteiro por conta da sua identidade, né? Questão de risco, países fechados. Então, todo mundo começou a chamar ele de irmão André. Depois ele recebeu um outro nome, vou já falar sobre isso. Então, naquela época, em 1955, ou seja, a gente vai fazer 70 anos esse ano. Em 1955, a antiga União Soviética, não se podia entrar com Bíblias. Pouco era falado sobre aqueles países da antiga União Soviética, na verdade. E o irmão André, ele se inscreveu para participar de um festival da juventude comunista. E por que ele fez aquilo? Ele não era comunista, mas ele percebeu ali a oportunidade de conhecer alguns países e ele viu países que ele nunca tinha ouvido falar, que ele gerou curiosidade. No livro dele, O Contrabandista de Deus, ele conta desde a sua infância, então ele já tinha esse espírito aventureiro também, gostava do perigo, então ele visita aquela região, na Polônia, em Varsóvia. Só que, em vez de ir ali para o festival, ele começou a visitar igrejas, ele começou a olhar para uma outra realidade. E ele descobriu igrejas que estavam a ponto de morrer, já estavam enfraquecidas. E aí uma das coisas que ele destaca, e é bem interessante, que algumas igrejas ele pregava, e quando ele pregava, ele não tinha noção ainda de tudo que estava acontecendo por trás. As pessoas não abriam a Bíblia. E aí ele perguntava para o pastor, em um episódio específico ele fez isso, ele registrou no livro, e ele perguntou para o pastor, na Holanda, que é o país dele, quando a gente vai pregar, os irmãos abrem a Bíblia para acompanhar o texto. É a mesma coisa que no Brasil. Sim. Mas aqui eu não vi ninguém abrindo a Bíblia. E aí o pastor falou, André, eles não abrem a Bíblia porque não tem Bíblia. Nós não temos Bíblia. E aí o pastor, eu até me arrepio, o pastor falou, da próxima vez que você vier, você pode trazer Bíblias para nós? Uau. E aí o irmão André falou, eu não posso rejeitar um pedido como esse. Surgiu aí. Antes disso, o irmão André, ele foi militar, né? Então teve a experiência de conversão dele, de a entrega da vida dele. Ele fez uma oração que eu acho que todos nós deveríamos fazer. Uma oração muito simples, ele dizia, Senhor, se me mostrares o caminho, eu seguirei. Uau. Então Deus foi mostrando. Ele entendeu que ele precisava levar Bíblias para aquela região. Ele não sabia como. E aí quando ele volta, ele começa a pensar, e aí ele ganha um Fusca, ele não tinha carta, ele teve que tirar, ele não tinha dinheiro, ele não tinha Bíblias, mas ele falou que ia fazer isso. E aí deram um Fusca de presente,
ele começou a fazer contato com sociedades bíblicas, conseguiu Bíblias nas línguas, que é uma língua diferente ali daquela região, colocou dentro do Fusquinha e viajava para aqueles países, né? Só que ele sabia que era ilegal, ele sabia que era proibido. Não se podia entrar com Bíblias naquela época. Então, ele orava, quando chegava na fronteira, um pouco antes da fronteira, na oração dele ele dizia, com o Fusquinha cheio de Bíblias, né? O bagageiro na parte da frente ali. Na oração dele ele falava, imagina que os guardas estavam parando, o Fusquinha era o próximo, ele fala que é a oração do contrabandista. Ele dizia o seguinte: Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, o Senhor fez cego enxergar. Agora eu te peço que segue os olhos daqueles que se enxergam para que eles não vejam. E ele tinha que confiar. E ele ainda falava, mas o Senhor precisa fazer isso agora. Imagina que era o próximo carro dele. É claro que ele estava disposto, depois de muito tempo. Ele sabia que se Deus não fizesse algo, ele assumiria o risco. Ele poderia ser preso, muitas coisas poderiam acontecer. Ele fez coisas muito mais perigosas depois disso, né? Então, quando ele passava pela fronteira, os guardas paravam e revistavam todo o carro. Geralmente, ele tinha que ficar dentro do carro. E um guarda ficava olhando nos olhos dele, enquanto o outro começava a revistar. Nossa. E aí, nesse exato momento que você desvia o olhar, você começa a ficar nervoso. Qualquer reação estranha então, culpado, né? Ele precisava ficar ali, o guarda olhava fixamente nos olhos dele, o outro começava. Ele já falou que já ficou até 4 horas parado sendo revistado. E aí, quando eles abriam o bagageiro do Fusca, cheio de Bíblias lá, na hora que levantavam, eles não enxergavam as Bíblias. Nossa. Fechavam e mandavam o irmão André seguir viagem. E o irmão André agradecia, o poder de Deus, começou a fazer isso. A Portas Abertas, ela surge dessa forma. E aí o André começa a entregar essas Bíblias, começa a descobrir mais necessidade, começa a encontrar muitos outros irmãos. Nesse livro, Contrabandista de Deus, ele conta exatamente como acontece isso. E a Portas Abertas, ela surge dessa forma. É claro, tem muitas histórias, né? Cada entrada é uma história diferente. Ele não falava inglês, ele não sabia se comunicar com as pessoas. Então, o que ele fazia? Ele pegava a Bíblia em holandês, né? Ele sabia as referências. Então, imagina aquele momento que Paulo, eu vos saúdo com a graça do Senhor Jesus Cristo. Ele pegava e mostrava para a pessoa. Então, era a saudação dele, era o momento de iniciar a conversa. Então, ele pegava os versículos na língua da outra pessoa e ali ele tentava, de alguma forma, encorajar. Não era ele falando, né? Era Paulo falando, sim, mas ele ia... Quando você vai num país, não sabe a língua, usa o Google. Hoje usa o Google, né? É verdade. E a questão do GPS, cara. Porque ele precisava chegar nos lugares onde ele não sabia. Ele não sabia endereço muitas vezes, às vezes tinha endereço, mas ele não podia, depois de um tempo ele não podia anotar, porque se os guardas pegassem esse endereço, com certeza a família seria presa. Porque aí então, também o pessoal iria fazer a famosa blitz lá. Agora você imagina, alguém entrando num país que não conhece, sem GPS, o endereço ou tem que estar memorizado ou você tem que orar, esperar a direção de Deus. E existe um outro livro também que fala Infiltrado por Deus, que Deus dava a direção. O GPS era o próprio Deus. Você vai entrar naquela rua e esperar até tal hora e realmente aparecia. Então você vai no meio de uma praça, vai encontrar tal pessoa. Sabe aquelas coisas que a gente vê muito, que acontece muito tempo atrás, né? E exatamente o que acontecia. E aparecia uma pessoa que ele nunca tinha visto, ou que uma outra pessoa nunca tinha visto, que estava orando há tantos anos para que alguém chegasse e fizesse exatamente aquilo. Então, desde aquele tempo e até hoje, tudo acontece dessa forma. Nossa, puro milagre do Senhor. É interessante a gente ter esse olhar sensível, né? Porque se você for ver, tudo surge de uma necessidade, né? Como é bom a gente ter esse olhar. Poxa, tem uma necessidade aqui. Tá faltando Bíblia aqui, né? Tá faltando saneamento, tá faltando algo financeiro, alguém conhecer tal situação. E a partir da necessidade, entender a necessidade. Supre, né? Muito importante essa visão sensível, né? E tudo partiu daí. Hoje continua assim. A gente vai falar mais, mas assim, quando a Portas Abertas chega em algum país onde há perseguição, o trabalho é exatamente ser sensível ao que está acontecendo. Conhecer a realidade deles, ouvir as suas histórias, as suas necessidades e entender como pode ajudar aquele povo. Certo. Então continua da mesma forma. Sim, não só com Bíblias agora, mas com muitas outras ferramentas, treinamento, por aí vai. E era justamente isso que eu ia perguntar, assim, como que o Portas Abertas, eles chegam num país, por exemplo, sei lá, vou inventar um nome aqui para não falar nenhum, né, vai que, sei lá, enfim, lá na Sokovia, né, que é o país da Marvel lá. Como que é?
ó, tá tendo guerra e tal, vai alguém para lá ou já tem uma base estratégica próximo, já sabe, ó, ali é guerra, sei lá, e... Faz um perímetro. Faz um perímetro, alguma coisa assim? Cara, aqui, eu preciso até te apresentar esse material aqui, que é um mapa. Esse mapa aqui é a relação dos 50 primeiros países com maior nível de perseguição religiosa. Uhum. Então, tudo que está marcado aí em vermelho e laranja são países com algum nível de perseguição, né? Severa e extrema. Agora, a perseguição ela não está somente nesses 50, tá? Se quiser colocar o link depois, dá para colocar o link para o pessoal baixar esse mapa. Sim. Com todos os detalhes. Perseguição hoje está mais de 70 países. Mais de 70? Mais de 70 países. Mais de 70. Uau. É muita Então, coisa. E pelo que eu vi, assim, é um mapa atualizado, né? Exato, esse aqui é o desse ano e ele é atualizado a cada ano. A cada ano. Exatamente. Há muitos países, além desses daqui, que a gente monitora. Então, assim, que a gente já sabe que existe alguma restrição, que existe políticas, que existem grupos ou questão social que ameaça. Talvez não. Eles não estão nesse nível, especialmente em perseguição extrema, mas a gente sabe, são países em observação. Sim, tem então, um a Portas Abertas já atua ali. Tem embaixo da Colômbia aqui que está quase, né? Exato. É um grandão aqui. Exatamente. E aí o que acontece? Não é que a gente não vai ser pego de surpresa, é por conta desse trabalho de observação, quando surge algum país como esse, a gente já tem informações do que pode acontecer lá, ou do que já está acontecendo, mesmo que seja num nível menor. Então, a gente tem pessoas lá, a gente tem equipes, né, que trabalham lá, e todo esse trabalho que acontece nesses 50, eles acontecem com cristãos locais. Então, por exemplo, um país que não esteja nessa lista, que vai entrar nessa lista, ou que ele esteja na lista de observação, já existe uma sondagem, por exemplo, das necessidades. E caso aconteça de aumentar a perseguição, a gente precisa implementar um trabalho ali, esse estudo ele já está encaminhado. Entendi. Então, de repente é projeto para pós-trauma de mulheres em situação de trauma. Então, a gente precisa entrar com um auxílio psicológico, porque... muitas dessas mulheres perderam seus maridos, estão perdendo seus maridos porque os terroristas, os extremistas, eles tomam os maridos, assassinam os maridos. Então, esse é um projeto que vai ser implementado e ele vai ser continuado com cristãos locais. Então, tudo que a gente faz aqui, nós não somos uma agência enviadora. Então, a Portas Abertas ela não envia missionário. O que a gente faz é atuar para abençoar cristãos locais e para que eles deem continuidade nesse trabalho. Então, a gente tem equipe em todos esses lugares. Então, todas essas regiões, o trabalho é dividido por região, por exemplo, norte da África, sudeste asiático, Ásia Central. Então, todas essas regiões, a gente tem equipe da Portas Abertas e essa equipe é nativa. Nativa, até eu estava falando do irmão André, a comunicação é muito mais fácil, exato, né? Exato. Você ter o pessoal nativo. É claro que no momento de implementação, de avaliação de muitas coisas, há muitas viagens, deslocamento, mas em geral é tudo feito por essa equipe por conta disso, especialmente. Né? Ele conhece muito mais a cultura e a gente também tem muito mais condição de expandir dessa forma. Sim. E além disso, a gente tem uma rede de contatos que é uma rede que funciona com muitas outras organizações, com muitos parceiros, mas que eles estão espalhados em todos esses lugares. Legal. Uma vez eu li o livro do Daniel Mastral sobre missões. Chega uma parte que ele fala isso, da questão de você visitar o lugar, de você saber quem é que está reinando lá, né? Como é que é o governo sobre aquele país, como que é a cidade, né? Para você poder chegar, ter um contexto e saber como você vai se comportar, né? Interessante. É interessante. Ô Willis, tem assim algum relato de alguma coisa, um testemunho que você passou lá? Você falou que foi por Oriente Médio, né? Foi por Oriente Médio. É uma cultura absurdamente oposta à nossa. Como que foi? Chegar lá e tipo... na nossa cabeça, é areia e camelo, né? Mas, né? Alguns pensam no Brasil, indígena. Pois Mas como que foi? Primeiro tem o impacto do choque cultural, né? Tem. Tem algumas coisas que fazem um pouco sentido. Por exemplo, na região que eu fui, era tudo meio cor de... Sabe aquela cor de barro, meio marrom? Sim. Né, bege, não tem casas coloridas. As casas são diferentes, né?
Então, realmente tem um pouco, né, aquele cenário de areia, né, de pó e tal. Mas quando... A primeira coisa não que me assustou, mas que deixou em alerta foi que quando eu cheguei lá, a minha mala, ela estava com o cadeado, ele foi cortado, né? Literalmente cortado. Tinha um cadeado no zíper e ele não estava lá. E o zíper tinha sido quebrado. Aquela parte mais fina do zíper que você põe o cadeado. Então cortaram ali, eu vi que estava cortado. E quando chegaram, me pediram para eu acompanhar e pediram para eu abrir a mala. E aí foi um oficial... Ele me acompanhou numa esteira devidamente própria para isso, né, para esse tipo de procedimento, e pediu para eu abrir. É uma forma de... Ele precisava acompanhar, mas ele não ia meter a mão ali. Só que quando eu abri, eu sabia que já havia sido aberta. Eu abri, eu vi que estava tudo revirado lá dentro. Nossa, aí você não pode nem questionar, falar não, nada. Então assim, eu tive né? tinha que fazer aquela cena, né, de que eu estava abrindo pela primeira vez e tudo mais. Tinha revirado, eu estava com minha Bíblia lá. E eu vou já explicar um detalhe sobre isso. E depois revirou. Ele já não tinha encontrado talvez algo que precisasse. A questão do endereço é muito importante. A gente precisava ir para casa de uma pessoa. E a gente tinha pensado, se colocava o endereço, vamos colocar para não perder e deixar lá dentro da mala. Né? Então, assim, às vezes é um detalhe, mas acaba que pode prejudicar. E uma das coisas que eu admiro muito nesse trabalho é que a Portas Abertas ela faz de tudo para proteger o cristão, né? E não para colocar ele em risco. Então, se a nossa ida pode piorar a situação, a gente não vai. Se precisa mudar a estratégia, se muda a estratégia, para que ele não fique em perigo, para que ele não fique em risco. E depois de chegar lá, eu não sabia quem era a pessoa que ia receber a gente. Eu não tinha telefone, não tinha um nome, não tinha contato, não sabia. Só sabia que me falaram, vai ter alguém esperando você. Não sabia quem era. E vai que a pessoa deu uma dor de barriga no dia não apareceu. O filho nasceu. Acabou a bateria do telefone. Prima, meu Deus. Então, assim, você está num país completamente, de uma cultura diferente, que você não vai conseguir assimilar absolutamente nada do que a pessoa está falando ali. É uma língua completamente diferente. E quando me perguntaram onde eu ia ficar, que eles pedem, isso é muito comum, né? O local onde você vai ficar, o endereço, tal, isso é normal para qualquer tipo de viagem. E eu não tinha um endereço fixo porque eu ia ficar sob responsabilidade dessa pessoa. Só que eu não conhecia a pessoa. E aí, depois de muita conversa, só que no caso era inglês, o pessoal do aeroporto, beleza. Eles me liberaram para sair, só que me acompanharam também. E eu não sabia nem quem era aquela pessoa, não sabia tudo. Aí você começa já, né? Você está num outro contexto. E eu não sabia quem estava me esperando lá fora. Então, quando eu cheguei, a pessoa conseguiu me identificar, na verdade. E a gente já viu vários relatos, é bem interessante, né? Basicamente isso, você vai e alguém vai estar lá. Você não vai saber o nome, você não vai saber o tamanho, você só não vai saber a cor. Só vai. E ela vai te identificar. Vai pra terra que eu te mostrarei no exercício da fé, literalmente. E aí a pessoa estava lá, conversou em árabe com o oficial. Eu não sei até hoje o que eles conversaram, né? E ela me levou para o carro junto com a equipe. Tinha, se não me engano, 8 pessoas no total. Era uma vanzinha. Entramos na van e a gente não fala árabe. E ele não falava inglês. Nossa. Isso foi o melhor. Nossa. A gente entrou na van, em português, conversando, a equipe, o cara dirigindo. E a gente, já pensou, não é ele? Já pensou? Nossa, o cara tá levando a gente? Cara. A gente não sabia. A gente vê todo aquele cenário, tudo marrom, aquelas casas, muito espaço, né? Não é construção, não tem casas coloridas, você vê muita areia mesmo. Isso não é em todo o Oriente Médio, obviamente, mas pelo menos onde eu estava. E aí a gente ficou, mas a gente não sabia falar. Aí de repente eu olho na chave do carro, tem uma cruz pequenininha. Aí quando eu olhei aquela cruz, aí eu fiquei mais tranquilo. Eu falei, é cristão. E aí ele entregou a gente na igreja. Era uma igreja que ficava atrás de muros, né? Tinha um muro alto. Então essa igreja, ela estava lá, recebeu a gente. Então aí foi legal, mas foi o primeiro impacto. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção é que isso foi em 2014. 2014, se vocês lembram, foi o período que o Estado Islâmico estava invadindo o Iraque e Síria. Sim. Eles dominaram. A gente foi no final daquele ano. Então a gente foi no final do ano que eles literalmente dominaram os países, esses 2 países. E naquele momento a gente começou a receber muitos refugiados ali.
cristãos, só que também muçulmanos. Isso que é interessante. Muitos muçulmanos estavam fugindo da guerra. E quando a gente recebeu eles na igreja, e aí muitas coisas aconteceram, a igreja tinha um projeto com esse público. Eu lembro de uma tarde, a gente fazendo atividade com crianças, tinha cerca de 70 muçulmanos sentados, as mulheres com aquela burca toda completa, só os olhos, e às vezes até a parte do olho tinha uma renda, sabe? Como se fosse uma tela. Uma telinha, né? Então você não fazia ideia, você não conseguia nem olhar o olho da pessoa ali. E os homens a caráter, mas com muito mais liberdade. Você percebia, você conseguia sentir a diferença, exatamente. E as mulheres naquela pressão. Então tinha cerca de 70 pessoas sentadas ali e a gente começou a brincar com as crianças, jogar bola. E aí eles achavam que todo brasileiro jogava bem que nem o Kaká. Né? É sempre assim. É sempre assim. E foi logo depois do 7-1, cara. O 7-1 foi que ano? Foi 2014. Foi 2014. Foi aqui no Brasil. Foi naquele ano, naquele bendito ano. Meu Deus. Então aquele tema estava muito em alta ainda, né? Porque eu viajei no final daquele ano. E a gente brincando com as crianças e tudo mais, se divertindo. Eu não falava nada em árabe, mas na brincadeira, no esporte, a gente consegue se entender, né? Sim. Mesmo gente como eu que não joga muito bem. E aí, uma coisa que me impactou é que até então a gente estava brincando, estava jogando. Mas foi muito bom. Quando chegou no final daquele dia, veio uma senhora, cerca de 70 anos, aquela mulher, com uma pessoa do lado que falava inglês e ela falava árabe. E aquela senhora falou, olha, em toda a minha vida eu nunca tinha entrado numa igreja, essa foi a primeira vez. Mas eu vi como vocês cuidaram dos nossos filhos e netos e como eles se divertiram no dia de hoje. E a partir de hoje eu quero trazer ele em todas as programações da igreja. Olha só. Aí você fica pensando, cara, é uma coisa muito simples, né? É claro que tem todo o histórico. Aquela mulher fugiu de onde ela estava. Ela foi desamparada até mesmo pelas pessoas da própria religião. Porque é importante a gente ressaltar que não é todo muçulmano que apoia o extremismo islâmico. Ela era uma mulher que era muçulmana, devota, nunca tinha pisado numa igreja, mas ela não concordava, inclusive foi vítima, fugiu do extremismo islâmico, do país dela. Teve que deixar família, teve que deixar casa, teve que deixar toda a sua história ali, assim como ela e muitas outras pessoas. Aqueles todos que estavam ali fugiram por causa do extremismo islâmico. E ver aquelas pessoas ali tendo um momento de, vamos dizer, descontração, de alegria, isso pra gente foi muito marcante. E aí a gente colocou uma mesa com várias bíblias, porque a gente não podia entregar a Bíblia para eles. Que aí a gente poderia colocar em risco a nossa própria vida. Sim. Se fosse denunciado, é proibido você evangelizar um muçulmano, proselitismo, e se o muçulmano ele crê, ele é acusado de blasfêmia, dependendo do país, ele pode ser preso, pode ser açoitado e pode ser morto. Então, tudo ali estava em jogo, você tinha que pensar bem antes de fazer. Então a gente falou, vamos colocar a Bíblia, porque já que a gente não pode oficialmente entregar, a gente pode deixar ali. Tá entregar em mãos, pode deixar para eles verem. A gente colocou e colocou uma placa, é gratuito, a pessoa podia pegar. No final daquele dia não tinha uma Bíblia mais lá. Olha só, que legal. Todos eles pegaram. Que benção. Né? E aí uma coisa que eu fiquei pensando muito como eles colocaram em risco a vida por algo que eles ou não conhecem ou começaram a conhecer ou de repente admirar. E às vezes a gente que já conhece, entregou a vida, faz confissão, diz que é isso, aquilo, às vezes a gente não coloca, não está disposto a viver aquele risco. E aquilo me marcou bastante. Tem muitas histórias aí, mas só para dar uma ideia sobre essa região aí. Incrível. Nossa. E aí, Gi? Glória a Deus. Então, vamos abrir o Quinto Elemento? Tem pergunta aí? A gente tem um quadro aqui que é o Quinto Elemento, legal, que alguém há um tempo atrás a gente vinha sempre em 4 pessoas na mesa, aí abria para o Quinto Elemento, agora é o Quarto Elemento. Hoje é o quarto. Boa noite. Olha lá. Só arrumando a câmera aqui, porque o Quinto Elemento tá no corte também. Você quer alguma coisa? Não, deixa eu dar isso aqui para vocês, que eu vou já comentar sobre algo que tá aqui. Legal. Enquanto ele veio lá, eu trouxe presentinho. Presente para você. Aí sim, hein? Obrigado. Tô falando, Gi, tá evoluindo aqui. Até presente a gente tá ganhando agora. O Quinto Elemento não ganhou nada, pô? Vai, daqui a pouco. Eu te dou a sacolinha desse aqui. Show. Então aí você vai ter um calendário, top. você tem uma revista da Portas calendário. Abertas. Legal. Vou mostrar pro pessoal aqui, ó. Vou mostrar de pouquinho em pouquinho. Exato. E essa pulseira aí é o que eu quero falar para vocês. Legal. É uma pulseira que... Vamos deixar montado aqui, aí depois vocês põem na câmera aí. Essa pulseira, na verdade, ela é
um ícone, vamos dizer assim, para lembrar dos cristãos perseguidos. Aí, a tentativa de reproduzir um arame farpado. Então, esse arame farpado representa cristãos que estão presos hoje, especialmente na Coreia do Norte. Essa revista é muito boa. Ela fala sobre a Coreia do Norte, sobre cristãos que estão presos lá. Hoje a gente tem uma estimativa de pelo menos 50 mil cristãos dentro de campos de trabalho forçados. 50 mil? Nossa, pelo menos coisa. 50 mil, bastante. Muita coisa. E esses campos de trabalho forçados, a maior parte deles, ou melhor, todos eles são fechados, né, por arame farpado, e esses arames são eletrificados também. Então a pulseira é para que vocês lembrem, né, desses cristãos e também ao ser questionado, também possam, né, falar sobre a igreja perseguida. Né? Usarei. É isso aí. Tá aqui, ó. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Não deixar esquecer aí esse tema. E é isso, sempre compartilhar, né, os nossos vídeos aí com temas relevantes como esse, né, e que é importante para a igreja, né? Sim. E também, William, antes do Gabriel falar, a gente pode deixar assim muito separado o trabalho de evangelístico com esse trabalho de proteção dos cristãos, a gente pode dizer assim, né? Você não vai deixar de evangelizar, falar do amor de Jesus ali para quem está disponível, né? Mas isso é uma coisa interessante. Um dos nossos valores centrais diz que a nossa tarefa é atender às solicitações da igreja perseguida, e também fala sobre a grande comissão, né? Então, como é que a grande comissão entra nessa questão, né? Porque a gente não evangeliza. A Portas Abertas existe para fortalecer cristãos perseguidos, mas na proporção que a gente fortalece o cristão local, a gente treina ele, a gente dá a Bíblia para ele e a gente dá suporte para que ele tenha uma igreja saudável e ele possa evangelizar, e ele possa alcançar. Então, a gente faz isso, né? A gente, no final das contas, por isso que isso está nos nossos valores centrais, né? A grande comissão não somente eu ir lá e tentar falar para 10 pessoas, mas eu treinar 10 pessoas para falar para 100 pessoas. Legal. E pessoas que falam a língua dela, pessoas que ouvem, pessoas que estão na cultura dela, pessoas que vão dar continuidade àquele trabalho. Então, quando a gente pensa em grande comissão, a gente sabe, a gente faz parte dessa forma, como organização, né, como Portas Abertas. Sim. Nossa, muito lindo. Quer falar, Gaba? Bora, vamos falar. Eu ia perguntar exatamente nesse sentido, né? Qual que é a visão, a missão, quais são os valores da Portas Abertas, mas já deu se quiser também dar um complemento nisso, né? Legal. Pode. Então, os valores é um item bem interessante, né, sobre os nossos valores centrais. Eles existem, né, já há muito tempo, quando os fundadores, o irmão André faleceu já. Né? 2 dos fundadores já faleceram, tem outros 2 vivos, mas quando a Portas Abertas completou 50 anos no mundo, ela vai fazer 70 esse ano, eles se reuniram para, de alguma maneira, deixar um DNA para que... E aí é legal que no vídeo que eles gravaram, de 50 anos, né, então 20 anos atrás, nesse vídeo eles falaram o seguinte: para quando alguém vê a Portas Abertas em 2025, que era o futuro na cabeça deles, né? Eles vão entender, eles vão ver a Portas Abertas dessa forma. Então, os valores centrais exatamente para que ela continue tendo esse mesmo DNA, né? Então, a gente fala, um dos valores, somos pessoas de oração, que a gente acredita que tudo é feito por meio da oração. Somos pessoas de fé. Isso aí não tem o que discutir, né? A Bíblia dirige a nossa vida. Sim. Nossa tarefa é atender às solicitações da igreja perseguida. Isso faz muito sentido para a gente, porque há muitas necessidades no mundo. Necessidades que são verdadeiras, legítimas. Aqui no Brasil tem. E às vezes você pergunta, poxa, vocês estão trabalhando lá em Bangladesh, mas e aqui no Brasil? A gente não tem como dizer que não é verdadeiro, legítimo, e o corpo de Cristo precisa atuar nisso. Mas a Portas Abertas ela foi chamada para atender às solicitações da igreja perseguida, especificamente a igreja perseguida. Se há cristão perseguido em algum lugar, o nosso trabalho é ajudá-lo. Top. E a gente sabe que tem outras organizações que vão atuar em outras frentes, fazendo um trabalho melhor do que se a gente tivesse tentando fazer tudo, né? Então, a gente foca nisso. E um dos valores que eu mais gosto, o nosso objetivo maior é a glória de Deus. Sim.
Esse valor é o resumo de tudo que a gente faz, né? A gente faz para a glória de Deus. Então, basicamente, tudo que a gente precisa fazer, tem outros valores, no nosso site também tem tudo explicado. Tudo que a gente vai fazer, ele precisa se encaixar nisso. E ele precisa dar glórias a Deus, né? Esse é o nosso trabalho. Sim, sempre engrandecer o nome do Senhor, né? Angie, e aí? Com certeza. O Gabs quer complementar lá, Quer complementar, Gaba? Não, acho que é bem exatamente para você continuar. Eu tenho uma dúvida agora, é uma dúvida mesmo. Nesse sentido de, a Portas Abertas ela trabalha só com perseguição. Ela não vai para povos não alcançados. Ou ela também trabalha com povos não alcançados? A maior parte deles vive em países onde há perseguição dos povos não alcançados, né? Então a gente está falando ali, por exemplo, Ásia, que é onde está a maior parte. Então quando a gente pensa na Ásia, você tem países, por exemplo, a própria Índia, né? Que concentra um número de grupos, né? Enorme. É muita coisa, é muita gente. Aqueles países da região da Ásia, nós estamos neles, né? Então, onde há... E aí é uma coisa interessante, porque você tem povos não alcançados ali na Índia, você tem regiões já alcançadas, né, pelo Evangelho, porque tem muitos cristãos, né, na Índia. Sim. E essa perseguição ela vai crescendo. Então, o sinal do crescimento da perseguição, na verdade, é um reflexo do crescimento da igreja também. Porque onde tem uma igreja, eu sempre falo que só existe perseguição porque existe uma igreja verdadeira ali. Então, acaba contemplando as mesmas regiões, só que em povoados distintos, em locais distintos, às vezes dentro de um mesmo país, tem ali povos não alcançados, né? Mas a gente não trabalha a não ser que aquela minoria cristã ela seja perseguida por causa de Cristo. Mas na maioria dos casos eles estão na mesma região. A gente está pensando em Ásia aqui. Estão realmente... E é um grande desafio, porque assim, é onde há maior necessidade e menor investimento, né, da igreja no mundo inteiro. Mundo mundial. A maior necessidade é lá. É nessa região, onde pessoas não são alcançadas ou onde aqueles que foram alcançados, mesmo que um grupo muito pequeno, é perseguido. Mas é onde o mundo, a igreja no mundo, menos investe quando a gente fala de missões. Pode ser uma pergunta pretensiosa, mas assim, existe um porquê? Existe. São vários porquês. São vários porquês. Imagina o seguinte, é uma ilustração aqui que eu ouvi uma vez, mas se você pega um prato de comida, você tem 4 pessoas. Uma pessoa muito bem alimentada, uma outra pessoa mais ou menos, uma pessoa desnutrida e outra a ponto de morrer. Então você pega esse prato. E aí, para quem que você vai dar? Para quem está a ponto de morrer. Só que não é isso que a igreja faz quando se trata de missões. A igreja geralmente dá para o primeiro e para o segundo grupo. Porque é mais fácil de dar, é mais fácil de lidar, é mais fácil de manter. Custa menos, aqui eu estou falando do esforço. Porque se você pega uma pessoa desnutrida, você vai ter que, não é de qualquer forma, você vai ter que cuidar dela a longo prazo. E ela vai demandar muito mais. Vai demandar muito mais, é mais difícil de você entrar. Aqui pensando já a questão de povos, né? Demanda muito mais esforço, a pessoa precisa dedicar a vida. Traduzir a Bíblia leva muito tempo. Pode ser rápido, anos. Pode ser longo, né? Exato. Você pega a tradução, para traduzir uma Bíblia para um povo desse, você vai levar anos. Você vai assimilar a cultura. Então isso aí vai se passando gerações. Agora, se você pode servir a Deus da mesma forma, onde você tem total condição e às vezes conforto, segurança, entendeu? A pessoa vai fazer isso. Então é uma coisa que a gente precisa revisar. Isso aqui é somente uma análise. E eu não estou dizendo que tal pessoa está errada porque está indo para um lugar, outra está... Às vezes Deus chama de uma forma muito específica. Mas, em geral, é isso. A maior necessidade está aqui nessa região. E essa região é onde se menos investe. Legal. Quando a gente pensa em missões. Se tratando da nossa igreja que ajuda, né, Paulo? Poucas Missões, tem uma pergunta que é recursos e informações para ouvintes, né, que deseja se envolver. Eu digo essa pergunta porque Cuba aqui, né, está em 26º, né? Tem até uma informação atualizada que ela já avançou um pouco mais, né? Ela está, acho que 22º, se eu não me engano. Esse aqui é desse ano. Então, que ela deu na questão de violência, né? De sequestro e perseguição dos pastores. Eu digo porque a nossa igreja, ela
cuida de algumas igrejas em Cuba. Maravilha. E aí eu peguei até uma informação com o nosso pastor, né, de onde as igrejas estão ali localizadas nas cidades, né? Aí tem na Las Tunas, Baiomo, Gramina e uma aqui que eu não vou nem pronunciar para não falar. Mas são em torno aqui de 7 igrejas nessas cidades. E essa pergunta que eu faço é como que nós podemos obter essa informação, porque nós vamos chegar com esse equipamento. Obviamente que o recurso financeiro para igrejas locais, para quem está em campo, é uma grande ajuda, né? Mas como nós que estamos aqui vendo, né, contemplando essa perseguição, mas com um olhar com o futuro de que pode ser que eu chegue lá. E como eu posso me equipar aqui, me revestir aqui para chegar lá, não só aquilo que a gente já viu de fazer um parâmetro, né, do local, de como é perseguido, mas como eu me comporto, como eu busco recurso, qual eu vou me expor, sabe, para poder chegar lá, não só com o financeiro, mas cheio de informação. Uma coisa muito importante para a gente, que é um dos valores centrais da Portas Abertas, a gente atende às solicitações da igreja perseguida. Isso é muito claro para a gente. Nossa tarefa é essa, nosso objetivo é esse, nosso trabalho é esse, atender às solicitações da igreja perseguida. Ou seja, o que a igreja perseguida ela precisa, onde há maior necessidade, a gente precisa de alguma forma atuar para dar suporte, para encorajar, para fortalecer, para que permaneça lá. Então, pensando nisso, uma das coisas, por exemplo, que eu já vou chegar na sua pergunta, quando a gente visita esses irmãos, quando a Portas Abertas, e às vezes a gente faz viagem, tem experiência de campo, mas se chega num lugar e pergunta como nós podemos ajudar você, a maior parte dessas pessoas, elas respondem oração em primeiro lugar. Não é que elas não precisem de outras coisas, mas elas chegam, eu preciso que você ore. E uma coisa interessante, que às vezes quando você chega para imagina você chegou numa comunidade e você sabe que ele está sendo perseguido, que aquele cristão ou aquela comunidade está sendo perseguida. Você chega lá e diz o seguinte: eu vim aqui para orar por você. A pessoa te olha assim, mas como assim? Do nada uma pessoa vem para orar por... Isso eu tô falando porque já aconteceu com um rapaz que trabalha com a gente, que é um amigo meu, tá é nativo em uma dessas regiões, e ele começou a ficar desconfiado. Ele não é possível que alguém veio para cá só para orar por mim. Só para orar. E aí ele ainda recebeu assim: nós vamos seguir orando por você. Diga seus motivos, diga suas dores, as suas necessidades. E aquele cara ficou sem acreditar. Para ele nunca tinha ouvido aquilo. Algumas pessoas já tentaram ajudar, já fizeram isso, aquilo, mas chegar simplesmente para ouvir as suas necessidades e orar com você, ele desconfiou. Legal. Esse pessoal quer alguma coisa a mais. E por mais simples que seja, essa é uma das coisas que a gente faz. Não é só isso, mas essa é uma das coisas que a gente faz. E quando a gente pergunta, chega em um grupo que já conhece a Portas Abertas, pergunta como é que a gente pode te ajudar? A oração. Então, assim, em primeiro lugar, e é que eu não estou dizendo porque eu acho que é isso, é porque eles falam. Sim. Né? Oração. Porque tudo que a gente faz é por meio de oração. E aqui eu não estou falando há portas abertas, mas quando a gente olha o contexto da igreja no mundo, quando a gente olha o desenvolvimento da caminhada cristã, de missões, do alcance de povos, a oração ela está envolvida ali. Então eu falo para você, para o pessoal que está em casa, você quer se envolver com a igreja perseguida, com povos não alcançados, ore por eles. Mas não é orar no domingo ou no culto de missões da igreja. Orar todos os dias. Todos os dias, né? Faça um primeiro compromisso. Primeiro compromisso muito simples, de orar pelo menos pelos próximos 10 anos. Eu falo 10 anos porque 10 anos passa rápido. 10 anos passa muito rápido. E aí, às vezes, a pessoa, puxa, orar mais 10 anos é muita coisa. Agora não passa tão rápido quando você está preso numa solitária, como cristãos na China, que passaram 20 anos, cristãos na Eritreia que estão há 20 anos dentro de prisões, outros que passaram 10 anos. Aí demora. Então, o desafio que eu gosto de fazer é ore e se comprometa, no mínimo, o primeiro passo, os próximos 10 anos de oração. E uma coisa interessante que eu ouvi sobre a Coreia do Norte, daqui a pouco, se ainda tiver tempo, a gente fala um pouco sobre esse país aí. Beleza. Um testemunho que envolve isso também, mas de uma outra perspectiva. Uma mulher uma cristã, descobriu a fé por meio do seu pai e ela pergunta para o pai, como é que eu faço para evangelizar alguém? Porque o pai fazia isso na Coreia do Norte,
país mais hostil. E o pai falou o seguinte: quando eu quero evangelizar alguém, eu escolho uma pessoa, aquela pessoa escolhida eu oro por ela durante 6 ou 7 anos. E aí depois desse tempo eu começo a falar de Jesus para ela. Okay. Perseverança, hein? Perseverança. E aí ele fala que quando ele começa a falar de Jesus para aquela pessoa facilmente aceita. Nossa. Então é muito profundo, né? Muito mistério. Estratégia, né? E aí, só que a filha dele falou: pai, eu não tenho todo esse tempo, eu quero falar para os meus amigos, eu quero falar de Jesus, enfim, é uma outra história. Mas voltando a sua pergunta, a oração é o primeiro nível de engajamento e é o mais profundo que você pode fazer, sabe? E eu te digo isso porque se a gente trabalha para atender as solicitações da igreja perseguida, e essa é uma das maiores, é isso que a gente tem que falar. Né? Tem muitos outros projetos, projeto de geração de renda, projeto de ajuda pós-traumas, escolas que são construídas, alimento, tem muito, tem vaca que é comprada, doada para pessoas. Eu conheço a história de um rapaz no Oriente Médio que perdeu a perna, foi comprada uma prótese, foi dado um táxi, um treinamento para ele ser taxista. Olha só. E ele começou a ganhar a sua renda por meio disso e ele começava a evangelizar pessoas que entravam no táxi. Então, todo tipo de projeto, né? Nessa mesma região tem um homem que trabalha consertando máquinas de lavar velhas, porque não entra máquinas novas e produtos novos, então ele foi treinado para consertar aquelas que já estão lá e conseguir seguir a sua vida. Tem muitos projetos de microcrédito, então varia muito, muito mesmo. Em todos esses projetos, o que acontece? A Portas Abertas ela já possui essas equipes que estão nos países e eles desenvolvem, né? Desenvolve isso. Agora, cara, se um dia você estiver num país, você for desejar entrar em um país como esse, e eu acredito que muita coisa ela vai acontecer na proporção que você vai aprofundando seu relacionamento com Deus e com aquele país. Na proporção que você for orando. Cara, eu orei muito pela Colômbia. Inclusive eu tenho até esse anel aqui com as cores da Colômbia. As cores da bandeira, né? E a primeira vez que eu estava naquele grupo que eu comecei, me veio no coração a Colômbia. Uau! E veio porque depois eu pensei, de alguma forma está próximo, de alguma forma a cultura é um pouco mais parecida, eu comecei a orar, vi que estava na lista e continua, e eu falei, não, eu não posso, está bem perto de mim, né? Então isso foi a forma como Deus falou comigo, e às vezes Deus pode te falar com o outro, está tão longe, eu quero chegar, mas comigo foi assim, e eu comecei a orar, e já fui várias vezes para lá. Top. Mas sem a oração eu acho que eu não teria ido nem a primeira. E as formas como Deus faz para que isso aconteça, cara, são diversas. Mas nenhuma delas sem um relacionamento. Foi pautado na oração, né? Tudo pautado. Não vem a manifestação primeiro, né? Vem a oração. A oração move, né? A manifestação. E se você não ora, você pode entrar em muitos países como esse. Você pode ir, você pode voltar, mas eu conheço situações de pessoas que mais atrapalharam do que ajudaram. Então não basta você ir no país, não basta você pisar lá. Legal. É para ser só mais um, né? Tem que ir para efetivamente. Tem uma história, acho que falando de oração, dos irmãos do grupo Os Moravianos, que eles escolhem 24 amigos para cada um orar 1 hora. E aí teve um movimento que aconteceu, se não me engano, não sei se foi na Coreia, se foi no Japão, que eles, quando eles chegam, eles não sabiam falar a língua. E aí, por ter tanto esse tempo de oração, quando eles chegaram lá, houve uma manifestação do Espírito Santo e a galera conseguiu entender o que eles estavam fazendo, mesmo sem ter estudado a língua. E isso foi animal. Então, o relógio de oração ali proporcionou essa sensibilidade a ponto do Espírito Santo. Cara, só abre a boca e deixa aqui. E deixa que o resto eu faço. Cara, os moravianos oraram por 100 anos, sem ininterruptamente. Aquilo ali é um negócio de Deus. E é isso, cara. A oração, ela realmente vai mudar, vai dar direção. É a intimidade com Deus. Não adianta eu falar, cara, você tem que fazer isso, aquilo, porque para você pode ser diferente. Né? Então, Deus age de muitas formas. De formas misteriosas, né? Exatamente. E tudo isso por culpa da galerinha lá em Gênesis, né? Da torre, né? Da torre de Babel. Você vê? Se não fosse esses caras, não ia precisar estudar inglês, né? Não é verdade? Espalhando as línguas. Meu Deus. E aí, Gaba? Perguntinha? Daniel, Patrick? Sabe que o Patrick é nosso importado, né? Ele quis ir embora, a gente não deixou. Vai ficar aqui com a gente.
Nosso patrocinador mandou aí, ponto da esfirra, mandou esfirra pra gente, já tá todo mundo alimentado, o olhinho já tá pequenininho já. Ele tava boa, hein? Não, muito boa. Mas pra gente dar só uma ênfase pra galera aí que quer iniciar, né, com se expor à missão, começar com o vizinho, com o parente, com o familiar, acho que a base é a oração, né, que a gente não possa apartar os joelhos, né? Sim. Não sei quem foi que, se foi John Wesley, que deixou marcado o chão. Quem foi que deixou marcado? Nossa, não vou lembrar. Você lembra? Foi o Wesley? Foi o John Wesley. John Wesley, né? Então, que a gente consiga chegar nesse... Meu Deus. Nesse nível de deixar os chãos marcando. É um nível, assim, hard, né, cara? De entender que essa total dependência, né? A oração é entender essa necessidade. A oração é necessidade. Acho que você ter essa convicção de que essa dependência de Deus por meio da oração, né? Deus deixou uma oração para nós, que é abrir uma conversa conosco, né? Que é a sua palavra. E nós podemos ter uma conversa com Deus por meio da oração. Né? Então, quem quiser ter essa iniciativa, tomar essa iniciativa, a oração é a base, é a essência. E no meio disso, Deus vai fazer muita coisa. Se revela, Deus fala, vai dando direção. Né? Acho que no caminho, né? A formação ela vai no caminho, né? Por mais que você tenha a pauta da oração, a formação... Eu, depois de 10 anos, um pouco mais de 10 anos, servindo o cristão perseguido, né, e tendo a oportunidade de conhecer muitos deles, tudo começou com a oração. Sim. E eu sei que tem gente muito melhor do que eu para fazer o que eu faço hoje. Eu sei que tem gente que fala mais línguas, eu sei que tem gente que é mais inteligente, eu sei que tem gente que é mais capaz no sentido de conhecimento e habilidade, mas Deus ele vai... trilhando esse caminho por meio da oração e ele escolhe você e ele faz assim, do jeito que ele quer. Mas sem oração não dá para chegar. Não chega em lugar nenhum. Mas isso que você está falando vem muito de algo que eu estava passando há um tempo. Fala, Deus, tem gente melhor do que eu para fazer. Né? A gente fica, né? Sim. A gente tem a convicção de que a gente tem a convicção de que Deus chamou, que Jesus morreu por nós. Cara, mas a gente fica, não, tem outro melhor que eu, tem um que prega melhor do que eu, que fala melhor do que eu, que tem condição financeira e não sei o quê. Mas, cara, a partir do momento que a gente se posiciona, Deus vai usar quem está posicionado. E é o tema desse ano, né? Que a gente está trabalhando aqui na nossa igreja, né? O Senhor deu uma direção para o nosso pastor, então a gente está falando sobre isso, vivendo isso, né? E a cada culto, a cada palavra que Deus libera, a gente vê que sem o posicionamento... convicção, né? Sem a convicção, cara, vai chegar a lugar nenhum. Então, é isso. Deus chama, você tem o posicionamento, fala, então é você. Vem, vamos. Uma coisa que eu ouvi é que Deus ama falar no nosso sotaque, né? Tem um público para você, né? Eu sempre brinco que às vezes a galera que fala, nós vai, nós vem, vai ter o cara que vai entender a sua linguagem, né? Então acho que Deus ama falar no nosso sotaque, cara. Sempre, cara, sempre vai ter. Quanto tempo que a gente tem aí? Não, só tô aqui, eu vou falar um pouquinho do nosso patrocinador, Ponto da Esfirra, aqui na Vila Matilde mesmo, o endereço lá na Valdemar, tá? Vai aparecer de novo aí, falei que lá no comecinho, Valdemar Carlos Pereira 1661, tem 2 números de telefone, um da loja, às vezes você quer fazer uma festinha, alguma coisa, né? Levar a família e tal, um aniversário de criança, tem a área Kids e tem também o Delivery, tá? Vai estar aparecendo aí. E tem um porém, acabaram não, se eu falar é mentira, né? No começo do episódio, é que eu esqueci de falar. Os caras liberaram um cupom de 5% de desconto, tá? Não é isso, Dani? Um cupomzinho de 5% de desconto. Você vai ligar, vai falar assim, ó, eu tô vendo aqui no RochaCast e quero fazer o pedido. E aí você vai ter 5% de desconto. Beleza? É isso. Faz agora, faz agora, já tá assistindo aí, já faz o pedidão, não sei que horas você tá assistindo. Lá é 24 horas aquela loja? Ou não? Fecha meia-noite. Então é até as 24 horas, tá? Reloginho zerou, loja fechou. Tá? Maravilha, né? Vocês gostaram, né? O pessoal gostou, gostou. Ô, Willy. Ensaiou antes. Não, aqui é tudo no improviso. Tem, mas você vai lembrar dela? Você vai lembrar? Então tá, faz aí. Lembrei, foi difícil, mas eu lembrei. Você tá falando aí, você comentou sobre o irmão André, né? E eu queria perguntar assim, coisas que você já viveu, coisas que você já viu nesse sentido também, que é da manifestação da glória de Deus, que você falou, nossa, tipo, isso é Deus agindo para que a obra dele aconteça. Você pode dar um exemplo a gente?
Ó, aí, só fazendo uma vírgula naquilo ali que ele falou, se você puder encaixar nesse lance da Colômbia, que a gente estava falando fora do ar, já dá pra, se puder já conseguir linkar uma coisa na outra. A Colômbia, e aqui eu vou trazer a história de um rapaz que eu conheci, eu estive com ele várias vezes, tomamos café, conversamos bastante, e é exatamente um irmão, hoje a gente tem privilégio de chamar ele de irmão, mas na verdade ele, antes de a sua história passada, ele era um perseguidor da igreja. Ele perseguia cristãos ali no interior da Colômbia, e a igreja era ameaçada pelas mãos dele. Ele não conhecia Deus, não sabia quem era Deus. Ele falava, né, eu te contei, meu Deus é minha arma, meu fuzil, né, e eles pensam muito assim, né, o poder que eles têm é o Deus dele, né. E conversando com esse irmão, e que bom poder chamar ele de irmão, sim, sabe? A história dele, basicamente, o momento em que começa todo esse movimento é quando ele vai perseguir 2 jovens no interior da Colômbia, porque os jovens estão pregando a palavra de Deus. E aquilo começou a incomodar. Eles estão evangelizando. E aquilo começou a incomodar. Tanto que esse oficial, que já comandava vários outros homens, ele mesmo foi lá e ameaçou. Se vocês continuarem pregando, vocês vão morrer. Dificilmente eles fuzilam, assassinam no primeiro momento. Na maioria das vezes tem uma chamada, segunda, e depois disso, se a pessoa não segue as ordens, aí sim. Mas ele chegou e começou a falar isso, a primeira coisa: se vocês continuarem evangelizando, vocês vão morrer. E aqueles 2 jovens, cada um com uma Bíblia, o cara com um fuzil, aqueles 2 jovens chegaram, levantaram a Bíblia, e aí um detalhe que ele conta, que depois que eu fui descobrir, né? Que depois que ele fala isso, aqueles 2 jovens iam andando em direção a ele. E com a Bíblia na mão, colocou assim a Bíblia diante dele e falou: se você nos matar, Jesus continua vivendo. Nossa. Uau. E aquele homem, depois ele contou, ele começou a se tremer de medo. Aí você imagina, né? Um oficial que tinha vários outros homens sob seu comando, ele começou a se tremer de medo porque foi a primeira vez que ele foi confrontado. Ele não era confrontado por ninguém. Quando ele era criança, ele começou a ser treinado pela guerrilha. Começaram a aliciar, participou do primeiro assassinato, e aí por aí foi. Criança ainda. E então ele cresceu, com os 16, 17 anos, ele já comandava muitas pessoas. E isso já se passaram muitos anos, então ele tinha muito mais poder. E aí ele volta, né, a equipe dele fica um pouco distante, ele vai adiante com aquele jovem. Quando ele volta, ele diz que as pessoas perguntaram: e aí, por que você não matou ele? Aí ele simplesmente falou: eu não quis. Mas na verdade não. Meteu louco, tava com medo, deu medinho. Exatamente. E aí voltou. Só que aí esse cara começa a sonhar com Jesus. Jesus aparece no sonho. Meu, coisa linda. É impressionante. Tipo uma história real de Paulo, né? Pois é basicamente isso, né? Os tempos bíblicos, eles são vividos agora. Sim, também. Top. E aquele homem começa a sonhar com Jesus e de repente, em um dos sonhos, Jesus fala para ele, chama ele pelo nome, que eu não posso falar aqui, e diz: se você não se arrepender, você vai morrer. E aí ele linka com os jovens. Então ele começa a ter, vamos dizer assim, essa perturbação, essa perseguição, né? Depois desse encontro com esses jovens. Resumo da história: depois de muito tempo, aquele homem ainda tenta resistir e ele se converte. Se torna um cristão. Só que aí começa essa é outra etapa da vida dele, que aí ele começa a ser perseguido por causa de Cristo. E o interessante é que no momento da conversão dele, que ele se decide por Cristo, foi quando ele estava com os seus soldados. Eles iam ter um confronto com o exército da Colômbia. Então esses grupos, só para você entender, são grupos ilegais, a guerrilha, tem FARC, os paramilitares, a LN, vários grupos ilegais ali da Colômbia. E eles têm muitos confrontos com o exército. E nesse confronto, estava um dia nublado naquele dia, e eles têm algo entre eles que eles geralmente não saem para combate em dias nublados, porque também é mais difícil de ver, pode chover e tal, então geralmente não sai. Mas nesse dia ele queria ir, porque ele queria guerrear ali contra o exército. E aí ele foi adiante com alguns desses homens, só que conforme ele ia indo, nem todos acompanhavam. Quando ele estava ali mais diante do exército, e que ele percebeu que era uma emboscada, que já havia vários homens do exército ao redor, ele viu que os homens dele não seguiu, ficou ele e mais umas 2 pessoas, ele começava a chamar, e ninguém respondia.
você está no meio do mato, né? Você não está num campo aberto. Num lugar né? aberto. Então ele estava numa emboscada, no meio do mato. Você não tem noção do que tem ali 100 metros depois, né? Ele vê que ele está sozinho. E aí os homens começam a ameaçar ele. E eles chamam ele pelo nome. Ou seja, o cara já era conhecido ali. O exército chama ele pelo nome, manda ele se entregar. Helicóptero começa a descer e procurar também. Então, naquele movimento, eles sempre deixam 2 balas, que eles chamam de tiro de misericórdia. Porque se eles forem capturados ou estiverem perto de serem pegos, aquelas 2 balas servem para eles tirarem a própria vida. Porque eles sabem que se eles forem pegos pelo exército, é melhor ter morrido do que ficar na mão vai deles. ser torturado. Exatamente. E tudo mais. A vida vai ser muito difícil. E além de que a guerrilha, eles não querem que aquela pessoa seja alguém que vai entregar. Porque se a pessoa é capturada, eles podem entregar muitas coisas. Então eles são ensinados isso. Tem esses 2 tiros, que é como se fosse um tiro de misericórdia para ele se safar daquela situação morrendo, né? E aí ele pegou, armou e colocou na cabeça, porque ele estava a ponto de morrer, o exército na frente. E quando ele dá o primeiro, não sai nada. Dá o segundo, não sai nada. Aí ele entra em desespero. E aí nesse momento ele lembra do sonho, ele lembra dos jovens, ele lembra de tudo aquilo que vem na cabeça dele. E aí hoje ele fala que fez uma oração, mas na época ele não sabia. Ele simplesmente, na mente dele, conclui: se esse Deus existe e me livrar daqui, eu vou servi-lo pro resto da minha vida. Cara, esse negócio é perigoso de fazer. É perigoso. Olha, eu acredito porque eu conheci ele, conheci a família, conheci muitas pessoas, conheço a realidade desses lugares. Quando ele faz essa oração, o exército já adiante dele, os tiros não funcionaram. Ele faz essa oração. Quando ele termina essa oração, ele desperta mais de 1 quilômetro de distância. Nossa. Agora, como isso aconteceu? Aí você tem que esperar chegar diante de Deus. Chegar lá, é mais um que eu vou anotar no caderninho e perguntar para Deus. Deus, e aí? Esse aqui? Como é que foi? Ele só lembra que as árvores começaram a se mexer, movimentar, muito vento forte, e ele sentia aquele vento cada vez mais forte. E quando ele se desperta, ele vê o helicóptero lá, as pessoas gritando lá longe, e ele entende que Deus existe, que Deus salvou ele. Uau. E ele começa a servir o Senhor. E hoje, de distância. Que é isso. E hoje ele serve, já pregou, serve em regiões onde antes ele perseguia. E uma coisa mais curiosa, depois de muito tempo ele tem a oportunidade de reencontrar aqueles jovens que ele ameaçou naquela época. Então, cara, essa é uma das histórias assim que para mim é incrível, literalmente, né? Porque é um milagre pleno do Senhor. Sim. É um milagre que é Deus fazendo. Se não for Deus, realmente não... Glória a Deus pelos jovens pregando. Glória a Deus, viu, jovens? Tá vendo? Glória a Deus. Eu sempre falo, cara, é bacana ouvir uma história dessa, né? Mas ninguém quer ser aqueles jovens pregando. Pois é. Quer estar na pele daqueles 2 jovens pregando. E eles sabiam que eles podiam morrer. Eles falaram: se você nos matar, Jesus continua vivendo. Continua vivendo. Cara, você ter um desprendimento, fé, é pesado. É pesado, cara. Nossa. E tem muitas outras histórias assim, mas vamos lá. Nossa, alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Eu quero falar sobre a Coreia e sobre a Nigéria. Ah, sim, vamos. Já não, vamos falar então, já vamos. Acho que só ressaltar essa importância de você ter a convicção, né? De você não ler só por ler, de você não vir só por ouvir, desse relacionamento ele ser genuíno, né? Porque existe uma confiança, né? Uma convicção de que, cara, eu vou ali mesmo sabendo. Acho que é importante a gente entender que Jesus disse que nos enviou, né, como ovelha no meio de lobos, né? Que não estão me rejeitando Giovanni e eu, estão rejeitando o Senhor que me enviou. Senhor, né? Então, quando a gente tem essa confiança de que, se o cara não me receber, eles não estão me recebendo, né? Não estão me rejeitando, estão rejeitando aquele que me enviou, então tá tudo bem. Então, acho que ter essa convicção, essa fé de que, se ele me matar, beleza, cara, Cristo vive. É lucro, eu né? acho, é lucro. Morrer é lucro. Então, acho que é importante ter essa convicção, a ponto de, cara, eu vou gastar minha vida e tá tudo certo. É isso, cara. Se a pessoa ela quer fazer realmente a vontade de Deus, e eu não digo que isso serve somente para os lugares mais perigosos, mas serve para onde você for. Porque esse lance da ovelha no meio de lobos, cara, se qualquer pessoa imaginar como é a vida de uma ovelha vivendo rodeado de lobos, qual que é a situação dessa ovelha? Ela vai viver em perigo, ela vai viver em desconforto, ela não vai ter uma vida tranquila, ela não vai ter uma vida suave, uma vida segura.
a ovelha no meio de lobos é uma vida perigosa. Então, quando Jesus fala isso, nesse contexto de envio, ele está enviando como ovelhas para o meio de lobos, ou seja, uma vida perigosa. Não só aqueles 12, mas cada um de nós. Certo. Então, pensar na vida daquele que quer fazer a vontade de Deus. Cara, eu vou mais a fundo. Não é somente aquele que foi chamado para fazer missões ou ir para algum país. Legal. Mas é para aquele que foi chamado por Cristo, chamado aqui no sentido de ser geral, salvo, né? Ele também foi enviado. Certo. Todos nós fomos enviados. E essa questão do envio como ovelhas para o meio de lobos. E é um negócio mais sinistro, sabe o que é? É que às vezes aqui no Brasil, por exemplo, a gente não... Onde é que está o perigo? A gente se pergunta às vezes, né? Porque em todos esses países a gente sabe. Cara, se você, por exemplo, pega um cristão, e essa é uma analogia que eu ouvi, é bem interessante, um cristão no Afeganistão, oficiais entram na casa dele e ameaçam ele, olha, ou você nega Cristo ou você morre. Cara, se ele não nega Cristo, ele fala, eu permaneço fiel a Cristo, ele morre. Isso acontece, é uma ilustração, mas acontece coisa muito pior. Mas se você vai para o Brasil, por exemplo, país como o nosso, onde tem total liberdade, isso não vai acontecer, ou você nega Cristo ou você morre, por causa da pregação. Né? Mas, o seguinte, o que acontece? Em vez de você ter uma ameaça, você vai morrer por causa do evangelho, por causa da sua pregação, você tem um convite, venha, se sinta à vontade, se sinta à parte, se sinta confortável, a pessoa é aplaudida, é elogiada, é glorificada, ela se sente tão bem, e ainda é dito, você pode ir para a igreja, você pode ter Bíblia, você pode cantar, contanto que você não pense no que você cante, contanto que você não creia no que você fala, no que você lê. Não precisa cometer um grande crime, não precisa ser um assassino, viva a sua vida corretamente, sem nenhuma pendência da lei, apenas tenha amizade com os valores do mundo. Se a gente pensar o que é mais perigoso para a igreja, não é o pastor que não negou a Cristo e morreu. O que mais mata a igreja não é isso. Então, quando a gente pensa em ovelha no meio de lobos, ou seja, uma vida perigosa, é claro que isso faz parte. Mas aquilo que a gente vive, o contexto que a gente vive, não deixa de ser perigoso. Você vira um robô, né, cara? É um bonequinho, você dá corda e solta e vai. Não deixa de ser perigoso. Certo. Meu Deus. Cara, vamos lá. Vamos falar da Nigéria aí? Eu queria falar da Nigéria. Coreia do Norte. Em geral, a África subsaariana. A região da África que fica abaixo da linha do Saara, do deserto do Saara. Basicamente, os países que estão acima. Então, se a gente pega aqui a África, todos esses países aqui são países de maioria muçulmana, e abaixo dessa linha que corta mais ou menos aqui no cinturão da África, a maior parte são países cristãos, de maioria cristã. Tem países que tem metade da população cristã praticamente, como a Eritreia. Tem outros países que a maior parte da população é cristã, mas são perseguidos. Aí você pergunta, como é que um país que é quase totalmente cristão tem cristão perseguido? Né? Porque a lógica é, se ele é de maioria cristã, então vão viver em mais harmonia. Né? Mas tem muitos desses países de maioria cristã que enfrentam perseguição, que enfrentam situações terríveis por conta dos grupos que estão lá. Então, quanto mais se cresce o número de cristãos, maior é o alvo. Né? Vai ser um número muito maior de cristãos perseguidos dentro daquele país. Certo. Só que aí você não tem governo que vai impedir. Então, a Nigéria, por exemplo. A Nigéria é um país que tem megas igrejas. É um país, especialmente na parte sul, que tem uma grande população cristã. Sabe? Praticamente a metade da população, você tem mais de 200 milhões, mais de 80 milhões de cristãos ali na Nigéria, são cristãos. Mas ainda assim, é o país com o maior número de mortes de cristãos hoje no mundo. O país que mais assassina cristãos, o país que mais mata cristãos é a Nigéria. E a maior parte da morte dos cristãos estão exatamente nessa região da África subsaariana. Ou seja, é por isso que eu quis falar que é a região onde a maior morte de cristãos é a região da África subsaariana. Por conta de grupos terroristas como Boko Haram, o Al-Shabaab, e vários outros grupos, o Estado Islâmico, que tem aliados nessa região. Então, esses países, eles sofrem, muitas vezes são esquecidos. A gente ouve falar de alguns, mas tem países que às vezes a gente nem sabe que existe, né? Então, quando a gente pensa em número de morte, aqui você vê a Coreia do Norte como o primeiro país, mas não é o país que é o maior número de morte. Então, a perseguição, ela não é somente morte de cristãos. No ano passado, por exemplo, foram mais de 4.000 cristãos assassinados. Se
Você divide isso aí por dia do ano, dá cerca de 12 cristãos mortos por dia, a cada 24 horas. É muita coisa. Sem falar nos sequestros, sem falar nas Abuso, prisões, né? nas torturas, no deslocamento, pessoas que são obrigadas a fugir de casa, que isso acontece. Só ano passado foram mais de 200 mil cristãos obrigados a deixar a sua casa, sabe? Então, a Nigéria, por exemplo, ela é muito comum acontece muitos sequestros de crianças, muitos sequestros de cristãos, muitos assassinatos de pessoas, de cristãos ali, por parte desses grupos. A gente está em 2025, há 11 anos, teve um grande sequestro lá, que foi das meninas do Chibok, que ficou conhecido, muito conhecido, foram 275 meninas sequestradas. Meu Deus. Ali na Nigéria. Cara, 11 anos depois, ainda tem garota que não foi devolvida. Então você pode imaginar, são 10 anos. 10 anos como refém. Não sabe que situação. Sabe? Algumas delas, muitas, graças a Deus, já foram devolvidas, mas ainda tem muitas outras lá. Aí você junta com impunidade, você junta com muitas outras questões. Então, se já é difícil viver em um contexto econômico já desafiador, sendo cristão, pior ainda. Eu lembro de uma mulher, contar rapidamente o testemunho dela, ela vivia no norte da Nigéria. Essa situação acontece mais no norte, porque a parte do sul tem muitos cristãos e os grupos extremistas atuam mais no norte ali, tanto o Boko Haram como os extremistas fulanes. Essa mulher vivia numa comunidade cristã no norte, uma comunidade pequena, e aí certo dia ela ouve que os extremistas estavam indo em direção à comunidade dela, e quando eles se invadem, eles destroem a comunidade, abusam, matam. Meu Deus. Sabe? A gente tem visto muitas histórias que é difícil. E ela decide fugir com seu marido. Ela ouve o boato, então ela decide fugir. Quando ela foge, ela entende, pelo que ela ouve falar, que o Boko Haram vinha de um lado, ela foge para o outro. Quando ela vai fugindo com seu marido, depois de um tempo ela avista vários homens do exército fardados e ela fica aliviada. E ela vai se aproximando desses homens, porque se o Boko Haram vinha de um lado, o exército estava do outro para poder protegê-los. Só que quando ela chega perto daqueles homens, o marido notou que não era exército. E era o Boko Haram. Nossa. E aí quando eles não têm mais o que fazer, já estavam perto demais. Aqueles homens chegam, ela e o marido, e faz uma pergunta para o marido. A pergunta é simples: você é muçulmano ou você é infiel? E ele respondeu: não sou muçulmano nem infiel, sou cristão. E ele foi assassinado na frente dela. E ela fala que ela estava segurando as mãos dele naquele momento. Imagina se respondendo essa pergunta, você sabe o que pode acontecer. E ele aperta forte a mão dela, ela segura forte a mão dele, e no momento que ele é fuzilado, ela sente aquela mão enfraquecendo. E o corpo cai no chão. E aí viram para ela e faz a mesma pergunta para ela: você é muçulmano ou você é infiel? O que você responde? E ela respondeu: não sou muçulmano nem infiel, sou cristã. Rapaz, para a mulher dar uma resposta dessa, meu Deus, já não basta o impacto que ela vê dela ver o marido dela, né? E aí ela fala que nesse momento ela orou dizendo: Jesus, obrigado porque eu vou te encontrar. Mas aqueles homens não mataram ela. Ela também não sabe explicar por quê. Talvez o exército já se aproximasse. Sei que deixaram ela fugir, teve que deixar o marido. Quando ela sai, depois de um tempo, do outro lado, em outra comunidade, ela encontra os filhos dela. E a primeira pergunta dos meninos é: cadê o nosso pai? Meu Deus. Então, imagina o coração, a alma, o corpo de uma pessoa como essa, né? Dilacerado por causa de Cristo. Aquela mulher, ela não estava fazendo protesto, ela não estava nem evangelizando, ela não estava fazendo absolutamente nada. Ela só queria fugir pela vida dela. Então, a dor profunda, a cicatriz que fica naquela mulher, é algo que a gente precisa sentir. Nossa. É algo que deve fazer parte de mim, de você que está nos ouvindo. Porque nós somos um corpo. Paulo, inclusive, fala, né? Se um membro do corpo sofre, todos os outros sofrem. Todos sofrem. E se a gente não sente a dor dessas pessoas, uma coisa é a gente não conhecer. Você não sabe que existe, mas quando você entende, você sabe, e você ignora, isso é muito cruel, sabe? É muito cruel porque a gente ignora o corpo de Cristo. Sabe quando Cristo está lá em Atos, no capítulo 9, Saulo, ele está perseguindo a igreja, e ele, respirando ameaça de morte, ele vai adquirir aquelas autorizações, vai perseguir homens e mulheres, aqueles que eram do caminho, e no meio do caminho Jesus Cristo encontra: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quando Jesus fala por que me persegue,
ele estava se referindo a ele, mas quem estava sendo perseguido eram aquelas pessoas. Ou seja, a perseguição ela tem a ver com Cristo. Por isso que ele fala, porque você me persegue. A gente ignora o corpo de Cristo, a gente ignora o próprio Cristo se a gente faz isso. Nossa. Aí o negócio tapa, fica pesado. Nossa, que tapa. Então, eu quero falar para que a gente assuma essa responsabilidade de orar. Né? E essa região da Nigéria, da África subsaariana, é uma região que precisa muito das nossas orações. A maior parte, praticamente 90% das mortes de todo o ano passado aconteceu nessa região. E tem crescido muito mesmo. Cara. Nossa. Meu Deus. Forte. Fica a reflexão, né? Só dessa... É diferente você ouvir falar, né? Ou você ler uma tirinha na internet, um site, ou você ver, por exemplo, um vídeo, né? Que o próprio Raju, né? O pastor Raju da Índia, que a gente aqui também, né? Ajuda, contribui ali na medida do que vai provendo o Senhor. Cara, do que você tá, assim, frente a frente perto, com uma pessoa que convive isso. Você tá perto. Falando aí do pai e as crianças. Meu, eu sou pai. Eu já me coloco na situação. Cara, me balança demais isso. Né? Eu lembro quando eu assisti o filme Som da Liberdade. Cara, aquilo me revoltava. Sabe? Ver aquela situação daquelas meninas e tal. Meu... E minha mulher ficava assim, calma. Falei, não pode, tá errado, sabe? Onde tá os crentes, onde tá o governo? E o engraçado é que toda essa perseguição sempre parte, né, do bendito governo, né? Isso é algo interessante. Eu só aproveitar esse gancho aí. É uma das fontes de perseguição. Por exemplo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte ela tem um governo que foi criado. A Coreia tem 74 anos. Né? Antigamente era um país só, foi se dividido. E o Norte ele criou um regime. Então, é o governo que é dono de tudo, que oprime de fato o povo. Boa parte desses países, a maior parte desses países que estão nesse mapa são países de maioria muçulmana. Tem países que o governo ele institui uma lei que é baseada no Alcorão, que é a Sharia, né? Um conjunto de leis islâmicas. E se a pessoa blasfema, ou seja, isso significa, se você é um muçulmano e se converte, você está cometendo uma blasfêmia. Você comete um crime. Mas tem muitas comunidades, por exemplo, a Nigéria, não é o governo que oprime a Nigéria. Por mais que haja corrupção, por mais que haja impunidade, ela parte dos grupos extremistas. Há outros países que parte da própria população. Há outros que parte dos próprios pais, da própria casa. A gente conhece e já conheceu pessoas que o pai expulsou a filha de casa. E uma das histórias que me veio na mente aqui, de um desses países, é que quando o pai expulsou a filha adolescente de casa porque ela tinha se tornado cristã, ele preferiu expulsar ela. Por quê? Porque para ele era uma vergonha se a comunidade descobrisse. Sabe o que o pai falou quando as pessoas perguntavam por que sua filha foi embora? Ele falou o seguinte, que ela começou a se envolver com outros homens e começou a se prostituir. Nossa. Afundou a menina em vez de falar... Né? Você vê o nível mas sabe o que acontece? Para ele, isso era menos vergonhoso do que falar que ela era cristã. Para ele, ainda era suportável do que assumir que a menina era cristã. E a gente já conheceu o contrário, história de filhos que pressionaram os pais para retornar ao Islã. Pais cristãos... A gente conheceu histórias de pais que estavam sendo torturados. Imagina o pai apanhando e o filho dizendo, volta. Nossa. É pesado. Pesado. Muito. Pesado. Maridos que precisaram, que tomaram a guarda das crianças, muçulmano, porque descobriu que a mulher era cristã. Então proibiu a mulher de ver os filhos. Né? E aí você pode imaginar todo tipo de situação. Pesado. Então, em alguns lugares, em muitos lugares, na verdade, acontece dentro da própria casa. E isso deve ser uma coisa que dói muito mais, né? Porque você pode imaginar, o governo, né? O governo, beleza, é uma pessoa que está longe, tem as instituições e eles oprimem, mas quando você vê isso da própria família, e Jesus já disse isso, Jesus já tinha dito aquilo. E cara, o grande lance é o seguinte, você tem que tomar uma decisão. Ou você permanece com a família que você ama, que te criou, que deu todo o amor, que deu toda a provisão, que te gerou, ou você decide, eu amo mais a Cristo e vou abrir mão da minha família. Não é simplesmente, pai, estou indo embora.
Deus abençoe, obrigado por tudo. Não. É você provocar, de certa forma, um ódio no coração do pai, do ponto do pai ter vergonha, do ponto do pai torturar, do pai açoitar aquela pessoa e dizer, eu não te quero mais, eu te odeio, você não é mais minha filha. Você tem que ouvir isso de um pai, por amor a Cristo. Nossa. Isso é uma das coisas mais difíceis. Porque você ser torturado, expulsado por um governo que, vamos dizer assim, não tem nenhuma ligação com você, a pessoa pode suportar mais facilmente. É alguém que não me conhece, alguém que não me ama mesmo. Agora, quando vem da própria família, cara, aí me pega muito, sabe? Dentro de casa, né? Cara, que e isso acontece constantemente. Constantemente. Meu Deus. Gente, depois desse tapa na cara, né? Te agradecer, Willis. Pô, assim, vem assim, abrir os nossos olhos para muitas coisas, né? Às vezes a gente acha que tá tudo bem, tá tudo legal, tudo bem, né? E a gente vê que não tá, né? Não tá. São níveis maiores, mais profundos que a gente precisa buscar, se envolver, né? E, olha... Tem uma coisa que o Luca Martini fala, né? Tem muita gente existindo, porém mortos espirituais. Né? E tem cristão aí que está vivo, mas está sendo também muito perseguido. Então, cara, tem muita gente que precisa ser alcançada, e muita gente que já é alcançada e também sendo perseguida. Não, e gente precisa despertar, né? Dentro da igreja, cara. E aí a igreja num todo, viu? Não é a igreja local, não, para achar que tá mandando recado. Mas é num todo. A igreja, cara, principalmente o Brasil. O Brasil, assim, é um centro de recursos, né? Tem aquela profecia que o Brasil é celeiro de missionários, né? Cara, e aí? Sabe? Meu sogro brinca, ele fala assim que grande é a seara, mas poucos cearenses, né? Que ele é cearense. Mas, cara, é desproporcional. É muito desproporcional. A gente está dormindo. E no Brasil, por mais que seja uma perseguição velada, né? Ainda existe, mas, a gente está dormindo. Fala a gente porque, para mim foi agora, assim, um tapão. E tem muita coisa acontecendo nesses lugares. Né? A gente fala, e é pesado, a gente não romantiza a perseguição de maneira nenhuma. Ninguém ama ter o seu filho, sua filha agredida e tirado, enfim. Mas uma coisa é claro, só existe essa perseguição porque existe uma igreja fiel lá. Porque existe uma igreja que continua pregando o evangelho, vivendo, amando mais a Cristo do que até mesmo sua própria família, que isso aí é difícil, porque uma coisa é você perder recurso, você perder sua casa, você perder seu campo, você perder sua escola, você não poder trabalhar, porque acontece isso, beleza. Agora, quando você chega na família, no nível mais profundo, é muito mais doloroso. Então, é prova de que há gente amando Jesus, de que há gente que ama Jesus mais do que tudo. E assim, a igreja ela continua propagando o evangelho, ela continua crescendo. Nós não somos propagadores de notícias ruins, mas verdadeiras. A igreja ela é perseguida. E ela só é perseguida porque pessoas são apaixonadas por Cristo nessas regiões. E ao mesmo tempo a gente vê em muitos testemunhos que a gente acompanha, de que Jesus ele fortalece essas pessoas, de que Jesus ele dá condições, e eu acredito que eles só podem perseverar porque Jesus dá condição. Eu estava lendo esses dias de uma história há muito tempo atrás de mulheres que foram penduradas na Índia pelo cabelo. Elas foram penduradas pelo cabelo. Aí você pode pensar, caramba, que difícil. E é difícil. Mas ao ser confrontada para que ela negasse a Cristo, elas falaram o seguinte: eu jamais poderia negar aquele que não desceu da cruz por minha causa. Então, na cabeça dela, enquanto ela estava pendurada pelo cabelo, ela podia sair se ela negasse. Ela lembra de Jesus que ele não desceu na cruz. Eu jamais vou negá-lo. Sabe? Então, é triste, é difícil, Agora, por outro lado, é uma glória que a gente não consegue imaginar. É um poder do Espírito Santo trabalhando nesses lugares, salvando e transformando pessoas. A igreja permanece. Uma vez eu ouvi o Douglas Gonçalves falando que não tem como nós chegarmos diante de um Deus, né, que sofreu marcas, né, que teve mãos furadas intactos, né? Então não tem como chegar diante de um Deus, você vai lá que teve coroa de espinho, mão furada, pé furado, intacto, ileso, né? Não tem como. Exatamente. Não tem como. Nossa, cara. Que aula. Que aula. Né, Gi? Sim, nossa, total. meu Deus. Willis, obrigado, cara. Eu que agradeço. Né? Deus te abençoe, continue abençoando o projeto. Amém. Que o Senhor envie ali mantenedores para isso, né? Desperte a igreja
E você pode esperar que lá no meu caderninho de oração, com a célula, vai estar lá. Coloca lá. Orando pela igreja perseguida. 10 anos. Sim, não, vamos lá. Se Jesus não voltar antes, né? Vamos estar orando, né? Vamos estar torcendo, né, para Jesus voltar, mas vamos continuar. Resolveria tudo. Resolveria tudo. Mas vamos persistir em oração, né? Gi, obrigado por também ter vindo aí hoje. Obrigado, Paulo. Maravilha. Você quer deixar um site, quero. WhatsApp para contato, aí, né? Alguma coisa? Quero. De repente o pessoal quer contribuir com algum... Não, com certeza. Primeiro quero agradecer vocês, foi muito bom. A gente nem vê o tempo passar. Passa rapidinho, né? Enfim, tem muita história, tem muita coisa, mas poder deixar, né, sumariamente o que acontece no mundo pra gente é muito importante. Sim. O pessoal que está nos ouvindo em casa também, a Portas Abertas ela existe para ser uma ponte entre cristãos brasileiros, aqui no caso do Brasil, com os cristãos que são perseguidos. Então, o nosso trabalho é conectar a igreja brasileira com a igreja perseguida, com cristãos perseguidos, né? A gente faz isso de diversas formas. A revista da Portas Abertas, inclusive, vocês receberam, é uma dessas maneiras de você ficar informado sobre a realidade da igreja perseguida. Então, o nosso site, pode deixar de repente aí também na descrição, portasabertas.org.br. No nosso site você tem muitas informações, tem notícias todos os dias, tem informação sobre cada um desse país. No momento que você clica em um país, abre o perfil do país com a história da igreja, o contexto da perseguição, pedidos de oração e como a perseguição acontece, cada um. Então você imagina que é um trabalho enorme para fazer isso e está à disposição. Nosso canal do YouTube, inclusive, tem uma série que se chama Faces da Perseguição. Então você pode entrar no canal do YouTube, lá vai ter uma série, uma playlist, e esse Faces da Perseguição nada mais é do que entrevistas com cristãos perseguidos. Legal, Alguns não podem mostrar o rosto, outros já podem, porque vivem em outras regiões, e todos eles compartilham sua história. Então você tem vídeos ali de 20 minutos, você pode, separar um tempo e assistir, e preparar o lenço, para ouvir aquela história, e são histórias que vão edificar, né? E uma outra coisa que você pode fazer você pode escrever cartas, tem campanhas de cartas para cristãos nesses lugares, está no nosso site também. Você entra lá em portasabertas.org.br, lá em como se envolver. Tem muitas opções. Essa campanha de carta, você pode convidar a gente para visitar a sua igreja. A gente quer levar essas informações para a sua igreja local também. A gente quer desafiar. Tem muitos projetos. Você pode doar. Tem muitas campanhas em vários lugares do mundo. E você pode escolher uma campanha dessa e pode ajudar também. Mas tudo isso, o que eu te peço não faça isso sem antes se comprometer em orar. Em orar por eles, né? Oração. E tudo Deus vai guiar a partir daí. Amém. Top. Glória a Deus. Glória a Deus. É isso. Oi? Amém. Glória a Deus. Então, mais uma vez, obrigado aí. Valeu, Paulo. Obrigado. Gi é da casa, né? Valeu. Pessoal da técnica, obrigado. E, gente, você está aí, né? Propósito de oração. Vamos orar pela igreja perseguida, pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. E não deixe de se inscrever, de curtir, de compartilhar. Deixa um comentário. 500 joinha, a gente vem para uma parte 2. Vamos lançar o desafio? Bora. Beleza, e aí a gente vai aprofundar um pouco mais da perseguição, guerra, vamos, né, falar um pouco mais sobre isso aí, beleza? Muito assunto. 500 joinha, o Willis volta para uma parte 2, beleza? Fica com Deus, Deus te abençoe, tchau!